Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 9, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9, por gentileza. Quero deixar a gratidão a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos a Deus e bendizermos o seu santo nome. Visto que transmitir a palavra de Deus é um privilégio que Deus nos deu para nós, seres humanos, quando nós estamos aqui, falar do seu amor, isto é, falar do amor de Jesus. É um privilégio que Deus nos dá para falar acerca do seu nome. Então, é por isso que eu glorifico a Deus por esse privilégio. Quero deixar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Alexandre, pastor Eliseu. Então, instantemente também quero agradecer pela vida do presbítero Gismarelli, que é amigo da vida da Jadef, da Cidef, o irmão Tiago Lima, os senhores que estão aqui, o presbítero Lima, o presbítero irmão Chiquinho, o amigo, os meninos da banda. Fica aqui minha gratidão a Deus, pelo privilégio de cultuar com os irmãos aqui nessa noite. Ao meu amigo Bruno, um amigo, nós viemos juntos, irmãos. Graças a Deus eu tenho amigos que eu não invejo deles, eles também não invejam de mim, porque nós somos cooperadores do reino de Deus e estamos a serviço de Deus. Nós viemos juntos, partilhamos da mesma amizade, da mesma comunhão. Pastor Separado Afonso dos Vale, Deus abençoe, pastor, por nos hospedar aqui essa noite. Deus abençoe sua família, a igreja, os setores do número 6. Todas as congregações de todos vocês, Deus abençoe pela recepção dessa noite. Faz me acompanhar com minha esposa, meu filho, esposa Thaís, meu filho Manuel, a quem o meu coração tem um amor demasiadamente acima dos outros. Não é que eu não amo as outras pessoas, mas pela Thaís e pelo Manuel, o meu coração está demasiadamente acima. Então, dou graças a Deus pela família que eu tenho. Isso. Família é a base de todo pregador, servo de Deus. Todos que desejam alcançar alguma coisa na presença de Deus precisam ter uma família séria. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Quantos encontraram, diga amém. Amém. E o texto diz: passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue. E ele, levantando-se, o seguiu. Mais uma vez, o versículo 9. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue. E ele, levantando-se, o seguiu. Podemos assentar, glorificando ao nome de Jesus. Sem sombra de dúvidas, foi o Espírito Santo de Deus que inspirou 4 grandes homens de Deus a escrever e a redigir, isto é, biografar a história de Jesus. Interessante que quando nós observamos a plataforma em que foi escrita esses 4 evangelhos, o restante de cada um tem uma visão e tem uma orientação do Espírito Santo. Porque quando nós observamos o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como sendo o rei, não o rei terreno, mas o rei que tem o reino do céu. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, nós vemos Marcos apresentando Jesus como sendo servo e servo fiel. Quando nós observamos Lucas apresentando Jesus, nós vemos Lucas apresentando Jesus de uma maneira diferente e apresentando Jesus como sendo 100% homem, 100% Deus, apresentando o Salvador divino humano. Quando nós observamos também o Evangelho de João, nós vemos agora João apresentando Jesus como sendo o verbo encarnado e a providência de Deus para a humanidade. Mas não obstante cada um ter uma visão diferente, uma orientação diferente, escrever para pessoas diferentes, em épocas diferentes, nós observamos que o desejo de todos os evangelistas, de todos aqueles que escreveram sobre Jesus, é uma só: é apontar o ministério, a morte, a crucificação, a ressurreição, a vida pessoal de Jesus. Até porque cada um tinha em seu coração apresentar para os seus leitores aquele que unicamente, exclusivamente pode fazer pela humanidade, que é Cristo Jesus. É por isso
que a mensagem de um pregador, a mensagem de um líder, a mensagem de um pastor, ela pode até falar de alguns assuntos, mas o assunto maior deve ser o Mestre Jesus, deve ser a história de Jesus. Então, por isso que quando nós olhamos para os evangelistas, embora eles estão escrevendo para pessoas diferentes, mas ele tem um propósito em comum, que é apresentar Jesus para nós, apresentar Jesus para aqueles que estavam escrevendo naquela época. Mas é tão interessante, irmãos, que quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus ele apresenta Jesus como alguém que é rei, mas não é um rei comum, é um rei que tem um reino no céu e que oferece para nós não um reino terreno, porque os judeus esperavam um reino terreno, alguém que viesse guerrear terrenamente por eles e apresentasse um rei que fosse a fonte da batalha. Porém, Mateus apresenta um rei que é um rei simples, é um rei comum, porque a mesma Bíblia diz que um dia gritaram bem, lá vem aquele que é bendito, aquele que vem das alturas, mais da terra. Então Mateus apresenta agora um rei que o seu reino é no céu. Porém, quando nós observamos o Evangelho de Mateus a título de informação, nós vemos Mateus apresentando Jesus e ele vai usar a expressão dentro dos seus capítulos para que se cumprisse ou que se cumprisse aquilo que os profetas haviam dito. Ele vai utilizar essa expressão acerca de 42 vezes, aliás, 62 vezes, porque o desejo de Mateus é demonstrar que Jesus não é somente um rei, mas Jesus é um rei que fora prometido pela boca dos profetas, e ele é um rei que o próprio Deus falou que ele viria em favor da humanidade. É por isso que Mateus vai utilizar a expressão para que se cumprisse, ou como se cumprisse, porque o desejo de Mateus é demonstrar que Jesus é a promessa cumprida. Quando Deus aprove que disse que aconteceu, Mateus está querendo apresentar Jesus como alguém que Deus prometera e cumpriu no seu determinado tempo, e aquilo que Paulo disse. E quando chegasse os dias, aconteceu que Jesus chegasse, Jesus chegou. Então Mateus é apresentado por Jesus, apresenta Jesus como uma promessa que fora cumprida. Isso é, Mateus está querendo dizer, olha, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Deus prometeu pela boca dos profetas, o que profetizou pela boca dos profetas, é este que agora eu estou apresentando a vocês. Este que eu estou apresentando é aquele que o próprio Deus usara os profetas cheios do Espírito Santo para falar que alguém viria. Eu quero destacar alguém aqui especial, porque o próprio Isaías vai abrir a boca e vai dizer, olha, um dia vai vir um menino, e este menino chamará Emanuel, e ele será o príncipe da paz, o pai da eternidade. E quando Isaías vai profetizar acerca de Jesus, é aproximadamente 900 anos antes de Jesus aparecer na terra. Perceba que Mateus vai agora apresentar alguém que há 900 anos antes foi profetizado pela boca dos profetas, só que dentro deste espaço de 900 anos, e o aparecimento de Jesus, e o cenário que se deu Jesus, diz-nos a Bíblia que nós, quando apresentado Jesus, há um período na Bíblia chamado interbíblico, isto é, quando Jesus ou quando Deus não quis falar com a humanidade, ele se calou com a humanidade. E alguém que diga que este período durou 400 a 430 anos, aonde Deus se calou, não usou profeta, não usou ninguém para profetizar, não usou ninguém para dar um sinal. É neste período que algumas coisas acontecem e nós qualificamos como período interbíblico. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no fim da plenitude dos tempos, como Paulo disse, Jesus vem e nasce de uma mulher. É tão interessante, irmãos, que dentro do período da promessa, dentro do período da profecia, daquele que profetizou, há um período de silêncio de 400 a 430 anos. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus estava em silêncio, Deus estava trabalhando o cenário para que acontecesse a promessa e o propósito real acontecesse. Sabe o que alegra o meu coração? É que dentro de cada promessa, é que dentro de cada profecia lançada sobre a vida de alguém, existe um período, ou existirá um período chamado silêncio de Deus. Mas não é porque Deus te esqueceu,
Às vezes ele vai se calar, mas não é porque ele se esqueceu de você. É porque ele está dizendo: eu estou trabalhando no silêncio. É porque eu estou trabalhando e me movimentando para que o cenário esteja preparado para eu cumprir a promessa em você, para eu cumprir a promessa na tua casa, na tua família. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão vivendo um período de silêncio, mas Deus me trouxe para te dizer: quando findar o silêncio, vai acontecer. E nem filho do homem para que se arrependa. E ele mesmo disse: porventura prometeria eu e não cumpriria. Ele me trouxe para te dizer: tem uma chamada depositada na tua cabeça, há uma chamada depositada sobre a tua família. No tempo certo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Só quem acreditar vai abandonar. De alguém que não só é o autor deste livro, deste evangelho, desta biografia, mas também é alguém que teve o privilégio que qualquer um de nós aqui, se pudéssemos ter, nós escolheríamos, que foi a oportunidade de sermos os 12 discípulos originais, os 12 discípulos iniciais de Jesus. Ele teve o privilégio de ouvir do mestre, de aprender com o mestre, de saber da boca do mestre. Este é o evangelista Mateus, que teve o privilégio de aprender com o mestre Jesus, de ser um dos seus discípulos iniciais, de ser alguém que fora chamado pelo próprio mestre. Sabe o que é interessante? A título de informação, que nós possamos entender nessa noite a grandeza do amor de Deus para com a vida de Mateus, é necessário nós conhecermos algumas coisas do contexto histórico, como por exemplo, após vários impérios que dominaram o povo de Deus, isto é, os assírios, os babilônicos, os medo-persas, os próprios gregos, quando dominaram o povo judeu, o povo de Deus. Agora, este ano em que Jesus nasce e chama Mateus, é um ano em que o povo de Deus está dominado pela dinastia romana. Os romanos, para que os irmãos entendam, invadiram e dominaram Jerusalém. No ano 63 a.C., pelo general Pompeu, ele invade Jerusalém. Depois, aqui a dinastia começa a crescer, a dinastia começa a dominar, desde o ocidente até o oriente. Os irmãos terem noção, há alguns arqueólogos e escritores, comentaristas, que dizem que o tamanho da dinastia foi tão grande, a ponto de ser mais de 63 milhões de quadrados de lugares, metros quadrados de lugares que foram dominados pelo povo romano. Este povo romano se tornou grande, se tornou uma dinastia que as pessoas tinham medo. Aqueles que eram dominados por Roma, eles tinham medo dos romanos. Aquele povo que fora dominado pelos romanos, eles tinham pavor dos soldados romanos. Sabe por quê? Porque a força bélica de Roma cresceu tanto, era tão evoluída, que as armas modernas daquela época eram do povo romano. Todo mundo tinha medo de Roma, todo mundo fugia de Roma. Ninguém queria estar sobre o domínio de Roma. Este povo cresceu tanto, este povo construiu tanto, que as pavimentações originais dos judeus e das vias aonde ligavam as cidades dominadas, quem fez foram os próprios romanos. Era uma dinastia muito grande, era uma
dinastia que tinha muito poder. Então, quando foi crescendo e foi crescendo logo, a demanda de dinheiro, a demanda de recursos financeiros foram crescendo, tanto para o palácio, tanto para manter os soldados, e bem como para as construções. Foi aí que o povo romano, foi aí que os imperadores romanos, logo passou vários imperadores durante a dinastia, e cada um deles colocavam taxas e mais taxas, impostos e mais impostos, a fim de que cumprisse todas essas necessidades, necessidade do palácio, necessidade das construções e a necessidade de manter os soldados. É por isso que este tempo em que o povo judeu está vivendo é um povo que, conhecido pela história, é chamado a Pax Romana. Só que de paz não tinha nada, só que de paz não tinha nada, porque a opressão era grande, a opressão era grande, a opressão era muito grande. Este período que Jesus viveu, este período que Mateus viveu, está sob um domínio romano. Já dá para os irmãos entenderem através dessa história. Eu não me aprofundei, porque nós temos pouco tempo, só que eu quero que você entenda que o período em que Jesus viveu, que Mateus viveu, é um período de opressão, é um período de taxas, é um período de impostos grandes, não muito diferente de hoje, não muito diferente de hoje, mas é um período de opressão contra o povo. Sabe o que me chama a atenção? Que ao ver a necessidade dessas áreas, eles começaram a contratar pessoas que eram conhecidas como publicanos, e a fim de que eles pudessem diminuir o gasto dos publicanos, eles começaram a contratar publicanos da própria nação de Israel, começaram a contratar os publicanos. Quem eram publicanos? Eram pessoas que trabalhavam para o povo do Império Romano, era um povo que trabalhava para o Império Romano, e eles estavam incumbidos de cobrar as taxas e os impostos. Foi desta feita que Mateus um dia aceitou ser um publicano, aceitou trabalhar em uma alfandegaria. E aqui que nós temos o tamanho do amor de Deus por Mateus. Aleluia a Deus. Sabe por quê? Porque os publicanos, para que você entenda, para o povo judeu, eram conhecidos como os traidores da própria nação. Ninguém queria ser amigo de publicano, ninguém queria cumprimentar publicano. Há alguns teólogos que dizem que os anciões, os que conheciam a Torá, os que colocavam a lei em prática, os qualificavam como a escolha da nação. Existe uma linha social, diz em Israel, a pior posição social é para os samaritanos, para as prostitutas e para os publicanos. Os publicanos ficavam na mais baixa camada da sociedade. Ninguém queria ser amigo de publicano, ninguém queria estar associado a publicano, ninguém queria dar a mão para publicano. Alguns chegam a dizer que quando o publicano passava, as pessoas ateavam pedras para atacar os publicanos. Alguns chegavam a andar do outro lado da rua, onde se pisava o publicano, não se pisava o judeu. Sabe por que o pessoal não gostava deles? Porque a opressão deles era muito grande. Eles cobravam mais do que Roma colocava como taxa. É por isso que nós vemos Jesus olhando para Zaqueu e dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero estar na tua casa. E ele nos diz: hoje, ainda hoje eu quero estar na sua casa. Aí ele olha para aquele, após ter um conceito com Zaqueu, Zaqueu fala assim: ó, se tudo que eu já defraudei, eu vou devolver em dobro, sabe por quê? Porque todo mundo brincando, ele cobrava tão alto, mas tão alto que ele ficava rico ilicitamente. Então, estes eram pessoas que trabalhavam para o Império Romano. E a Bíblia diz que agora Jesus já está passando aonde? Em uma alfandegaria. Está passando aonde havia publicanos. Jesus está passando aonde?
aonde é um lugar, a alfandegaria de Cafarnaum, que era onde Mateus está, ela ligava desde o Mediterrâneo ao Egito. Passava-se um rio ali, aonde passavam-se embarcações cheias de produtos. Não tinha como escapar da alfandegaria, não tinha como passar sem pagar aquilo que estava carregando. Então ninguém queria passar por ali, ninguém queria se relacionar com quem estava ali, ninguém queria se relacionar com aqueles que sentavam ali. Mas a Bíblia diz que passando Jesus ali, para você entender, passando Jesus dali, viu um homem sentado. Ninguém olhava para o publicano, não sei para pagar.
E o apóstolo de Mateus se tornou, mas passou Jesus e disse: Mateus, vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue. É porque aqui é o único lugar aonde Deus enxerga em você o que o mundo não vê, o que o mundo não enxerga. Já foi dito aqui essa noite: Ele investiu em você, Ele investiu na tua casa, Ele investiu na tua família. Só os investidos aqui nessa noite, abra a porta para adorar. É por isso que muita gente não entende. Porque o camarada lá no mundo usava, vendia, prostituía, fazia de tudo. E aqui agora Deus vem com outros planos. É só a graça de Deus que consegue encontrar uma nova vida na casa de Davi. É só a graça de Deus que consegue ver um menino no meio do pasto. É só a graça de Deus que consegue enxergar. Oh, aleluia! Um pescador que não pegou a noite inteira não pegou nada, mas é só a graça de Deus que consegue ver nele o primeiro líder da igreja primitiva. É só a graça de Deus que consegue olhar para o homem chamado Paulo, perseguidor dos cristãos, e ver nele não perseguidor, e ver nele não alguém que maltratava os crentes, mas só a graça de Deus que consegue ver nele o apóstolo que ele foi, fundador da igreja e ganhador de alma. A graça de Deus é só a graça de Deus. Sabe o que eu marquei aqui, né? Eu tenho aqui mais uns 3 tópicos para a gente falar, mas eu vou ficar só nesse. Sabe o que é interessante? É que Jesus, ele é especialista de olhar para os lugares improváveis. Jesus é o único que tem a capacidade de extrair do ambiente da improbabilidade os improváveis. Jesus, ele tem a capacidade de olhar para o ambiente de improbabilidade e encontrar improváveis. Por isso que meu coração se alegra. Porque ele não precisa que nós tenhamos uma conta bancária recheada. Ele não precisa que nós tenhamos um carro do ano. Isso é bom, isso é maravilhoso. Só que quando ele quer utilizar alguém, quando ele quer chamar alguém, ele não precisa que alguém tenha faculdades mentais acima da média. Mas quando ele quer chamar alguém, usar alguém, ele não chama segundo aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos no presente, mas ele olha para nós e chama porque ele sabe do que nós vamos se tornar lá na frente. É por isso que ele te chamou, é por isso que ele te chamou, é por isso que ele convidou você para fazer parte do seu colégio de discipulado. Ele convidou você, ele chamou você, ele te escolheu, ele te vocacionou. Abre a boca para adorar, porque é privilégio, é privilégio, é privilégio, é privilégio, é privilégio. Você abrir a boca para adorar aqui é privilégio, é privilégio. Você tem um chamado, é privilégio. Fique de pé, por favor. Sabe, irmão, sabe o que é interessante? Quando ele deu um canto, olha isso que interessante. Se ele afundava para você entender. Quando Mateus foi chamado, ele tomou uma decisão. O que ele fez? Tomou uma decisão. Levantou-se da coletoria e deixou alguma coisa para trás. Porque todo aquele que entende
conhece aquele que o chamou, sabe que alguma coisa é necessário deixar para trás. Aleluia! Para viver daquilo que ele tem. Eu meditando nesse texto, sabe o que Jesus veio lembrar? Que se nós, uma noite como essa, pudéssemos perguntar para alguns heróis da fé o que ele deixou para trás para viver o que Deus tinha, eles falaram muita coisa. Se você perguntasse para Abraão, que foi o pai da fé, você sabe o que você deixou para trás para viver o que Deus tinha para você? Ele disse: eu deixei a minha parentela, saí da minha cidade, deixei aqueles que eu amava e fui conhecido como pai da fé. Se você pudesse perguntar, até mesmo para o frente, o que aconteceu para que você vivenciou essa promessa de Deus? Eu larguei uma rede cheia de pesca, cheia de peixes, para ser a rede de Deus. Se você pudesse conversar com a Sara e dizer: Sara, o que aconteceu para que você tivesse um ventre na sua barriga? A Bíblia nos diz que Deus, para Abraão, apresentou uma letra, mas para Sara tirou uma. Deus apresenta para Abraão uma letra, mas tira uma Sara e Ana. Mas tira uma letra de Sara. Sarai ficou Sara. Porque Deus tira uma letra, mas colocou o filho no ventre. Aí se nós quiséssemos chegar e optar isso, e perguntarmos para Jesus: o que você deixou para trás para viver os propósitos do Pai? Eu digo: eu deixei a minha glória. Porque seria, ó Deus, antes humilhei a mim mesmo, tomando forma de servo. Vale a pena deixar alguma coisa para trás, vale a pena se santificar, vale a pena abandonar as conversas do WhatsApp, vale a pena abandonar as fofocas, vale a pena abandonar aquele namorado que não acrescenta, vale a pena abandonar alguma coisa para trás, vale a pena deixar alguma coisa para trás, vale a pena. E nessa noite eu pergunto: alguém entre nós que nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Às vezes o que falta para você, às vezes o que falta para você viver daquilo que Deus tem, é deixar alguma coisa para trás a partir de hoje. Quem sabe eu estou pregando para alguém que você serviu a Deus muito tempo, e eu entendo que as dificuldades, as coisas da vida fez com que você abandonasse a fé, se esquecesse de Deus. Mas eu quero fazer um convite para você essa noite. Você que tem um desejo nessa noite de reconciliar, de entregar a tua vida para Jesus, eu quero que você faça assim com as suas mãos e nós vamos orar para você. Eu queria saber se alguém que nós quer entregar a vida para Jesus. Quem sabe ninguém nunca olhou para você. Quem sabe ninguém nunca viu o valor real que você tem. Mas Jesus está dizendo: estou passando hoje na tua coletoria, e eu quero que você me siga a partir de hoje. Tem alguém entre nós que quer entregar a vida para Jesus? Faça com as suas mãos, nós queremos orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que tem o desejo de reconciliar com Ele essa noite? Tem alguém? Se não tem, enquanto o nosso irmão presbítero Nito canta. Irmãos,